Olá, seja bem-vindo de volta. Se você acompanhou a primeira parte, hoje você vai continuar com o corpinho do macacão e vamos descer para as perninhas. Lembrando que esse modelo é para um tamanho de 0 a 3 meses, mas na receita escrita, que o link está aqui na descrição do vídeo, tem todas as informações para você tricotar dos tamanhos de 0 até 12 meses. E agora vamos para o passo a passo. Eu continuei tricotando em circular todos os pontos em ponto meia, até chegar no total de 26 centímetros medidos aqui na parte central da frente do trabalho. Ó. Então, aqui depois da gola, daqui até aqui embaixo, deu 26 centímetros. 26 centímetros, isso para o tamanho RN, tá? Os outros tamanhos, vocês deem uma olhadinha na receita escrita. O número de pontos que eu tenho na agulha é 126 pontos, então eu tenho 63 pontos na frente do trabalho e 63 pontos na parte das costas. Na parte das costas, eu coloquei 2 marcadores de pontos nos 3 pontos centrais. Então, eu dividi 30 pontos para um lado, 30 pontos para o outro lado e 3 pontos aqui centrais, tá? 30, 30 e 3. 63 pontos na parte das costas e 63 na frente do trabalho. O entre-meio, ele vai ser tricotado os aumentos apenas na parte das costas. Na frente, não vamos tricotar. Então, aqui, ó, o final da carreira é aqui, quando termina a parte da frente, tá? E se inicia a parte das costas. Então, eu vou tricotar 30 pontos em ponto meia, até chegar no marcador de pontos. Cheguei no marcador de pontos, eu vou passar o marcador de pontos e dentro do marcador de pontos eu vou fazer um aumento. Então, o primeiro aumento, eu vou fazer um aumento inclinado à direita. Eu coloco o fiozinho que fica no meio dos 2 pontos, pela parte da frente, como eu ensinei pra vocês, na parte da pala, e faço um ponto meia. Vou tricotar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos em meia e aqui antes do marcador de pontos eu vou fazer um aumento inclinado à esquerda. Ó, coloco o fio para trás e pela parte de trás faz um ponto meia. Passo o marcador de pontos e eu vou tricotar toda a rodada agora em ponto meia, até chegar no final da carreira. Quando chegar aqui, vou continuar tricotando aqui em meia, a parte da frente. Aí, quando chegar aqui, eu vou fazer mais uma rodada toda em ponto meia. Não vou fazer o aumento, porque o aumento vai ser feito uma carreira assim, uma carreira não. Uma carreira assim e uma carreira não. Eu vou continuar fazendo os aumentos dessa forma até ter 13 pontos aqui no centro do entre-meio. Aqui ficou com 5. Quando chegar em 13, eu volto para dar continuidade ao trabalho. Lembrando que é uma carreira com aumento, uma carreira toda em ponto meia sem o aumento. Aí, na próxima, uma carreira com aumento, do mesmo jeito que eu fiz agora. Antes do marcador de pontos, faço um aumento inclinado à direita, tricoto 5 pontos em meia e depois um aumento inclinado à esquerda. Aí, continuo tricotando em meia até chegar no final da carreira, mais uma carreira toda em ponto meia. Então, é carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não, até chegar em 13 pontos aqui dentro dos marcadores de ponto, que é os pontos centrais. Terminei de fazer os aumentos aqui na parte de trás e no total foram 5 aumentos de um lado e 5 aumentos do outro. Ó, aqui um aumento, depois uma carreira em ponto meia, outro aumento, uma carreira em ponto meia, outro aumento, uma carreira toda em ponto meia, um aumento, uma carreira em ponto meia e um aumento. Então, foi 1, 2, 3, 4 e 5. Tanto de um lado quanto do outro. 1, 2, 3, 4 e 5. E no total, eu tenho 13 pontos aqui entre os marcadores de ponto, tá? E agora, eu vou começar a tricotar a perninha. Eu vou tricotar
30 pontos, que é o número de pontos para o meu tamanho. Então, vou tricotar até chegar no marcador de pontos em ponto meia. 30 pontos em ponto meia. Tiro o marcador de pontos e agora eu vou deixar reservado esses pontos aqui do entre-meio. Eu vou pegar um fio extra e passar esses 13 pontos para um fio extra. Então, eu vou fazer igual como eu fiz a parte da manga. Se vocês quiserem, você pode estar passando apenas com agulha de tapeçaria. Eu vou passar com agulha de crochê, tá bom? Então, eu vou aqui passar esses 13 pontos. Passei os 13 pontos para o fio extra, aí vocês cortem para deixar separado, tá? 13 pontos, tiro o marcador de pontos e aqui eu vou passar os 30 pontos aqui da parte da perninha, do outro lado também para o fio extra. Terminei de passar para o fio extra os pontos aqui da perninha da parte da frente e também passei 13 pontos aqui da parte da frente para um fio extra, tá? Então, na agulha, eu tenho 30 pontos aqui da parte das costas e 25 pontos aqui na parte da frente. Aí, aqui, posso puxar, porque nós vamos tricotar em carreiras de ida e de volta, tá? Em tricô plano. Eu vou tricotar do outro lado. Eu vou tricotar 5 carreiras conforme o padrão. Então, na carreira que for em meia, você faz todos os pontos em meia. E na carreira que for tricô, você faz os pontos todo em tricô. Então, aqui no avesso, eu vou tricotar toda a carreira em ponto em tricô. Faço um ponto de borda e continuo tricotando os pontos em tricô. Lembrando de sempre fazer os pontos de borda no início do trabalho, tá bom? Tricotei as 5 carreiras em ponto meia no direito do trabalho, no verso em ponto em tricô. E agora, na 6ª carreira, eu vou fazer diminuições. As diminuições, elas vão ser feitas a cada 6 carreiras. Então, eu vou tricotar um ponto de borda, um ponto meia. Vou tricotar uma diminuição inclinada à direita. Então, pegando a esquerda para a direita, eu faço uma diminuição, dessa forma. Vou continuar tricotando em ponto meia até restar 4 pontos no final da carreira. Resta 4 pontos no final da carreira, eu vou fazer uma diminuição inclinada à esquerda, passo o ponto sem tricotar para a agulha, o próximo ponto faço um ponto meia, pego o ponto que eu não tricotei e jogo por cima do ponto meia. Daí, eu vou tricotar 2 pontos em meia. E agora, eu vou continuar tricotando conforme o padrão, meia no direito e tricô no avesso, por 5 carreiras. E na 6ª carreira, eu vou novamente fazer a diminuição. Um ponto de borda, um ponto meia, uma diminuição inclinada à direita, continuo tricotando em ponto meia até restar 4 pontos no final da carreira. Faço uma diminuição inclinada à esquerda e 2 pontos em meia. E sempre façam os pontos de borda, tanto no direito quanto no avesso do trabalho. Eu continuei tricotando a perninha, fazendo as diminuições, tanto no início da carreira, quanto no final da carreira. Ó, aqui. As diminuições a cada 6 carreiras, ó. Aqui eu fiz a diminuição, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, na 6ª, uma diminuição. Tanto de um lado, quanto do outro. Ó, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, na 6ª, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, na 6ª, aqui, a diminuição. Aqui, os pontos juntos. E eu continuei tricotando até chegar em 16 centímetros.
medido desde o entremeio. Então, aqui até aqui, ó, 16 centímetros. Daí, agora eu vou deixar esses pontos em espera. Vou passar para outra agulha. Você pode passar para qualquer agulha que você tiver aí, tá? Vou passar para essa aqui. E vou deixar esses pontos reservados. O número de pontos na agulha eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 37. 37 pontos na agulha. Daí eu corto o fio, deixo uma quantidade de fio, corto. E os pontos da outra perna eu vou passar para a agulha. Do outro lado, ó, chega a ficar arrebitadinho. Daí aqui você vai puxar. Aqui já tem um ponto. Aí puxa. E vai colocando na agulha. Vou passar os pontos na agulha e vou tricotar esse lado da perninha igual como eu fiz anteriormente. 5 carreiras em ponto meia, depois as diminuições. E a cada 6 carreiras, vou fazer as diminuições. Igual como eu fiz essa perninha, basta repetir. Terminei de tricotar a perninha direita. Eu prendi o meu fio aqui embaixo, no entremeio aqui na parte da frente do trabalho, ó. Prendi o fio aqui embaixo e comecei a tricotar a primeira carreira do lado avesso. Então, tricotei igual a perninha esquerda. Depois de tricotar a perninha, eu cortei o meu fio e coloquei nessa agulha para deixar reservado, tanto de um lado quanto do outro. Achei melhor deixar assim, que fica mais confortável de tricotar a barra aqui da lateral da perna. Eu já fiz uma barra, que é a parte de trás. Como ela não tem casa de botões, aí eu já fiz, porque as barras elas são tricotadas iguais. Só que a parte de trás ela não tem casa de botões e a parte da frente tem casa de botões, daí eu vou ensinar pra vocês. Daí a segunda barra, basta tricotar igual a primeira, que eu vou ensinar agora, mas sem a casa de botões. Então depois eu explico como eu fiz a segunda barra, onde eu prendi o fio, tá bom? Vou ensinar pra vocês como fazer a primeira barra, que é da parte da frente, ó, onde fica a frente do macacão. Eu vou pegar o meu fio e vou prender aqui embaixo, na perninha direita. Ó, os pontos, eles são levantados no direito do trabalho, tá? Aqui no parte do direito. Então, eu vou prender meu fio aqui embaixo. E agora, eu vou levantar o número de pontos aqui nos pontos de borda, ó. Eu vou pegar, ó, aqui no início. Aqui tá o ponto, que é da continuação, tá? Que é esses pontos aqui. Aí, aqui o ponto de borda. Eu vou pegar pelas essas duas alcinhas do ponto, tá? Então, eu vou levantar aqui um ponto. Daí, eu vou introduzir minha agulha no meio do ponto que fica dos pontos de borda, ó. Ó, esse pontinho aqui.
Aqui tá o próximo ponto de borda, ó, tem essas duas alcinhas. Aí no meio tem esse pontinho. Vou introduzir aqui no meio e puxar mais um ponto. Dessa forma. Daí, ó, tem um ponto de borda, puxo mais um ponto. Tem um pontinho que fica no meio dos dois pontos de borda. Aí, dentro, introduzo minha agulha e puxo uma laçadinha. E assim eu continuo até chegar nos pontos do entre e meio. Sempre pegue as duas alcinhas do ponto, tá? Do ponto de borda que a gente fez anteriormente. Terminei de levantar os pontos aqui, lateral de uma perna, aí cheguei nos pontos do entre e meio. Aí aqui eu vou tirar esses pontos, passar para uma agulha, ó. Só é puxar aqui. Eu gosto de colocar numa agulha mais fina, essa agulha número 2, porque fica mais fácil, ó. Mas você pode passar por qualquer agulha, é uma dica minha. Que puxa e vai colocando na agulha os pontos. Até para quando você, assim, errar e desmanchar, pega uma agulha mais fininha que é mais fácil do que a própria agulha de numeração que você tá utilizando. Bom, pronto, passei os 13 pontos. E esses pontos eu vou tricotar em ponto meia. E agora eu vou levantar os pontos da outra parte da lateral. Terminei de levantar os pontos na agulha. Então, aqui em uma perninha eu tenho 59 pontos, depois eu tenho 13 pontos e do outro lado também 59 pontos. E agora eu vou começar a tricotar em ponto barra 1 por 1. Eu vou tricotar 2 carreiras em ponto barra 1 por 1. Na terceira, eu volto para fazer a casa de botões. Então, aqui eu faço um ponto de borda, depois eu vou fazer um ponto em tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, até chegar no final da carreira. Tricotei 2 carreiras em ponto barra 1 por 1, ó, 1 e 2. E na terceira carreira, eu vou fazer a casa de botões. Aqui eu já fiz minha marcação para fazer a casa de botões. Como eu tenho 131 pontos, eu dividi assim. Coloquei 7 pontos no início. Esse número de pontos, ele é fixo para todos os tamanhos, tá? Vocês coloquem 7 pontos, aí coloca a marcação para fazer a casa de botões, dessa forma. 2, 4, 6 e 7. E vai ser aqui 2 pontos juntos da casa de botões. Tanto no início, quanto aqui no final, isso para todos os tamanhos. 2, 4, 6, 7 e aqui vai ser a casa de botões. Daí, essa divisão aqui fica a critério de vocês, como vocês querem dividir e a quantidade de pontos que vocês querem. Eu fiz assim. Após os 7 pontos, aí tem a casa de botões, eu contei 17 pontos, aí tem a casa, 17 pontos, a casa, aí 11 pontos, a casa de botões, 11 pontos, a casa de botões, 11 pontos, a casa de botões, aí 17, a casa de botões e mais 17 pontos, aí vem a casa de botões e os 7 pontos. Eu fiz assim, tá? Aí no total deu 8 casas de botões. Essa parte aqui do entre meio é bom deixar os pontos mais juntinhos, para não ficar com sobra. Então, por isso que eu coloquei aqui 11 pontos, 11, 11 e 11, para ficar mais juntinho aqui, tá? Então, vocês podem fazer a divisão como vocês quiserem aí no seu trabalho.
E a quantidade de pontos varia entre 6 a 10 pontos. Então, aqui eu vou fazer um ponto de borda. Vou tricotar em ponto barra 1 por 1 até chegar na marcação da casa de botões. Ó, cheguei na marcação da casa de botões, aqui eu tiro, vou fazer uma laçada. Como o último ponto é um ponto meia, eu vou tricotar 2 pontos juntos em meia. Daí eu aperto bem apertadinho essa laçada, porque como o meu botão é bem pequenininho, se eu deixar folgado aqui, vai ficar saindo do botão, tá? Então, aqui eu já fiz a primeira casa de botões, eu continuo tricotando em ponto barra 1 por 1, até chegar na próxima marcação. Cheguei na próxima marcação, tiro o marcador de pontos. Vou fazer uma laçada. Como o último ponto é um ponto em tricô, eu vou tricotar 2 pontos juntos em tricô. Ó, dou uma apertadinha para que a casa de botões ele fique bem pequenininho. Daí eu continuo tricotando dessa forma, fazendo as casas de botões até chegar no final da carreira. Depois eu vou tricotar mais 2 carreiras em ponto barra 1 por 1, que no total vai dar 5 carreiras em ponto barra 1 por 1. Aí daí eu vou fazer o tricô tubular, igual como eu fiz aqui na parte superior, e vou fazer a costura, tá? Terminei a primeira barra, que é onde fica as casas de botões, ó. Esse é o resultado. E agora, para fazer a segunda barra, que é na parte de trás, na parte aqui, ó, onde fica as costas, você prende o fio na perninha esquerda, ó, aqui embaixo, e no direito do trabalho você levanta a mesma quantidade de pontos. Na parte da frente, em um lado da perninha eu levantei 59 e no outro lado eu levantei 59. E os pontos do entre meia eu tricotei em ponto meia. Então, você vai fazer a mesma coisa que a primeira barra. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, só não fiz a casa de botões. Ó. E depois, eu fiz as 2 carreiras em tubular. E por último, fiz o arremate em tubular. E esse é o resultado da segunda barra, que é onde fica os botões. E é isso, gente. Na próxima videoaula você vai aprender a tricotar os pezinhos e as mangas e fazer o acabamento final. Então, se você está gostando, não deixa de curtir esse vídeo. Também compartilha com algumas amigas que amam tricô e confere na descrição todos os materiais e o link da receita completa. Te espero no próximo vídeo.